Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e eu não uso sutiã. Nesse vídeo eu vou contar melhor como é que foi a minha relação com o sutiã até eu decidir parar de usar. E é muito porque no meu último vídeo eu mostrei várias vezes o meu colo e dava pra ver que eu tava sem sutiã. E um monte de gente me perguntou sobre isso, mas eu confesso que eu nem pensei sobre o assunto de tão acostumada que eu tô a ficar sem sutiã. Real, isso não era uma pauta naquele vídeo. E eu achei que era uma boa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre isso e eu contar como é que foi minha relação com o sutiã até tomar essa decisão, que foi muito mais um processo do que uma decisão no fim das contas. Eu, assim como qualquer outra mulher cis, usei sutiã a vida inteira. Hoje, olhando de fora, eu consigo perceber como a minha relação com o sutiã era muito mais da construção da minha autoestima e a minha validação enquanto mulher, porque eu achava que a minha validação ia ser estética antes de mais nada. Ninguém acorda um dia e decide usar sutiã, você é meio que condicionada a isso, né? Mulheres têm peitos e peitos ficam cobertos por sutiãs. É assim que acontece. E eu lembro que quando eu era ainda criança, eu queria muito usar sutiã logo. Era uma vontade que eu tinha, era um desejo meu. Porque eu associava aquilo com ganhar mais corpo, com me sentir adulta, eu queria me sentir bonita, enfim, eu associava muito sutiã com isso. Então eu queria muito usar sutiã logo, porque eu queria muito me sentir mocinha logo. E convenhamos, eu era uma criança, né? Então aí a gente já percebe quais são os estímulos e as orientações que as meninas têm desde muito cedo, sabe? Olha o tipo de vontade que eu tinha, sabe? Isso já significa muita coisa. Meninas não amadurecem mais cedo, elas são sexualizadas mais cedo. Elas são cobradas a terem comportamentos de adultas quando elas têm 12 anos. Isso não é amadurecer. Outra coisa que eu me lembro que foi bem marcante pra mim é que um dia eu tava na minha casa e o meu mamilo tava marcando no meu pijama. E um homem da minha família olhou e disse que aquilo era muito errado, que eu não podia deixar aquilo acontecer nunca de novo, que era um absurdo, era falta de educação, eu não podia deixar aquilo acontecer, porque vai que chega uma visita ou qualquer coisa do gênero. E eu tinha muito medo que vissem meu mamilo, então eu dormi com sutiã a minha vida inteira. E eu achava que isso era normal. Eu parei de usar sutiã pra dormir na faculdade. É bizarro pensar que eu me acostumei com a pele que às vezes fica vermelha quando a gente aperta muito, com o arame furando, com a alcinha que às vezes pesa, marca, e todos aqueles pequenos desconfortos porque alguém podia ver o meu mamilo que, pasmem, nasceu comigo e não faz mal pra ninguém. E conforme eu fui crescendo e dando início à minha vida sexual, isso foi ficando cada vez mais evidente. Até porque quando a gente é adolescente, a gente não conhece muitas possibilidades do que é ser mulher e formas de expressar isso. E eu realmente acreditava que a melhor forma de ter a atenção das pessoas e ser uma pessoa legal era através da minha aparência. Eu só comecei a repensar o uso do sutiã e como eu performo a minha feminilidade depois de conhecer os movimentos sociais, depois de conhecer outras mulheres LGBT e como elas se expressam, se vestem, performam o feminino, enfim, depois de descobrir outras narrativas que eu fui me questionar qual que era a minha. Hoje, minha relação com o sutiã, com a Gillette, com a maquiagem, é muito pautada em entender como eu expresso a minha feminilidade, para conseguir cada vez mais desvincular a minha personalidade, as minhas vontades reais, desse molde pré-estabelecido do que é ser mulher e todo o significado que isso carrega. E isso, claro, dentro do meu recorte, com as expectativas e opressões de uma mulher que ainda assim é branca e de classe média. Conforme eu fui conhecendo e descobrindo outras histórias de outras mulheres com recortes completamente diferentes, narrativas completamente diferentes, e como elas se expressam, como elas se vestem, como elas falam, gesticulam, etc., eu fui revendo absolutamente tudo na minha vida. E é muito doido, porque a questão LGBT pra mim ainda não tinha total vínculo com isso, mas querendo ou não, quando você se descobre LGBT, você tem que lidar com uma barreira tão maior, você tem que quebrar uma expectativa tão grande de uma coisa que é tão óbvia pra todo mundo, que é, né, você é hétero, todo mundo supõe isso desde o começo, que quando você repensa isso, que é tipo uma das prioridades da sociedade é ser hétero, qualquer outra coisa parece que é tão um detalhe depois disso, sabe? Depois que você lida com uma coisa tão maior, parece que a gente fica muito mais criteriosa em realmente só fazer coisas que fazem sentido pra gente. E a Gillette, o esmalte, a maquiagem, a cinta, etc, etc. Todas essas coisas passam por uma avaliação. E isso é muito saudável. Historicamente, o sutiã é uma coisa muito simbólica porque, na verdade, ele é só uma versão dividida de um espartilho, que é aquele negócio que afinava a cintura e empinava o busto.
O espartilho se tornou comum na Idade Média, era uma coisa completamente desconfortável, metálica, dura, horrível, e pasmem, homens também usavam espartilho nessa época, mas ao longo do tempo ele foi sendo produzido em grande escala, num molde de S, que é o peito pra frente, a cintura fina e o busto pra trás, tipo, literalmente fazendo um S com o corpo, e isso foi moldando o que era dado como o corpo feminino. Existiam vários modelos em que as mulheres não podiam se abaixar ou tinham que ficar o dia inteiro com a coluna torta, não podiam ir ao banheiro sozinhas, enferrujavam, enfim, uma série de coisas horríveis. Isso durou até o começo do século XX, que foi quando a vida das mulheres brancas começou a mudar, tanto profissionalmente quanto em função das guerras que tinham naquela época, porque a moda sempre acompanha o contexto social, e as guerras tiveram um impacto muito grande na moda. As mulheres precisavam de uma peça mais flexível, que elas pudessem fazer as próprias coisas, etc. E foi assim que nasceu o sutiã, dividindo o espartilho em duas peças que a gente conhece até hoje, que é o sutiã e a cinta. Então, o sutiã e uma cinta nada mais são do que um espartilho pra frentex, um modernex da época, no caso, né? Hoje em dia não faz o menor sentido isso. E até os anos 20, a roupa íntima feminina foi melhorando bastante, foi ficando cada vez mais leve. Tanto que os anos 20 são conhecidos por serem os anos loucos, assim. Sempre o cenário pós-guerra vem uma fase de muita piranhagem, loucura, todo mundo fazendo o que quiser. Isso refletiu muito na roupa íntima também. Foi quando a roupa íntima ficou mais levinha, mais solta, mais confortável. Só que essa onda confortável não durou muito tempo, porque depois teve outra guerra e, de novo, a moda sempre acompanha o contexto social, então as roupas começaram a ficar super duras e estruturadas e uma pegada meio militar mesmo. Mas como eu disse, todo pós-guerra tem uma época depois de muita libertação, e aconteceu a mesma coisa depois da Segunda Guerra Mundial, que foi quando chegaram os anos 50, 60, as pin-ups, uma libertinagem muito grande e um culto absurdo pelo corpo. Nessa época, a sexualização da mulher tinha uma relação muito forte com a juventude, então eram seios muito fartos, cintura muito fina, uma pele muito de pêssego, todas essas coisas bem que a gente vê com pin-up mesmo. Tanto que foi em 68 que teve aquele manifesto que algumas mulheres tacaram fogo em sutiãs, cílios e maquiagens e outras coisas, num protesto contra um concurso de Miss que estava tendo naquele dia e toda a sexualização da mulher. Mas acho bom falar que a sexualização dessas mulheres é majoritariamente branca e cis, porque mulheres negras viveram e vivem uma sexualização e inserção no mercado completamente diferente das mulheres brancas. E o que eu acho mais doido é pensar que eu tô aqui 60 anos depois falando sobre a mesma coisa, sabe? Porque eu sei que para algumas mulheres isso é muito óbvio, sabe? Que repensar o uso do sutiã e do feminino, todas essas coisas, é uma coisa muito batida, sabe? Mas para muitas outras isso nunca foi questionado. E para outras ainda isso não é nenhuma possibilidade por questões de trabalho e várias outras estruturas que ainda existem, sabe? Fora da internet, o cenário é completamente diferente. Comigo, o que aconteceu particularmente aqui de uns tempos pra cá, eu não tenho gostado de marcar e dar volume pros meus peitos. Desde que eu fui descobrindo que eu não precisava usar roupas que me apertavam ou ter validação só estética, eu tenho preferido 1000 vezes as roupas mais confortáveis, sabe? Quando a gente desvincula um pouco a nossa autoestima da estética, a gente percebe que, poxa, se eu consigo me sentir tão legal usando uma coisa que me aperta e não usando uma coisa que me aperta, é claro que eu vou preferir não usar uma coisa que me aperta. Como eu já vivi o extremo do que é performar a feminilidade, eu venho me permitindo muito experimentar completamente o outro lado também, se eu quiser, sabe? E sair com roupas que, enfim, a gente sabe que roupas não têm gênero, mas que socialmente são lidas como masculinas, sabe? Eu venho me permitindo experimentar uma outra possibilidade, porque é a primeira vez que eu penso nisso. Eu quero tentar todas as possibilidades pra depois ver o que é honesto pra mim. Ou andar entre esses dois extremos também, por que não? Eu só tenho um pouco mais de consciência que eu fazia por pura reprodução e tenho tentado experimentar coisas mais diferentes. E isso é de sutiã até sexo, viu? Todas as coisas possíveis. E com o tempo, muito naturalmente, eu fui substituindo os meus sutiãs por tops, aqueles que são ou de ginástica, ou que são tipo um sutiã, mas eles são de tecidinho, sabe? E é uma coisa que eu nem parei pra pensar sobre, não foi uma coisa consciente, sabe? Quando eu fui percebendo, eu já não usava mais os sutiãs. Eu vinha preferindo esse caimento que não dá volume pros seios, mas principalmente por eu achar muito mais confortável. E de jeito nenhum eu quero falar que dar volume ou não dar volume pros seios é mais ou menos feminino, ou qualquer uma dessas coisas como certo ou errado, de jeito nenhum mesmo. Mas aqui, da porta pra fora, eu sei que eu sou reconhecida como uma menina que era muito mais feminina antes. E isso já foi um receio muito grande pra mim. Então tá nesse lugar hoje confortável, eu acho muito
foda. Eu simplesmente parei de ser conveniente com tudo que me era dado e quero experimentar o que eu acho que faz sentido pra mim. E hoje eu me sinto mais confortável estética e fisicamente sem sutiã. Eu ainda uso bastante top, principalmente pra fazer atividade física ou pra ir pra algum lugar mais longe, porque eu não tenho um peito pequeno e eu gosto da sustentação que dá. E também porque dependendo do tecido da camiseta, às vezes fica uma linha entre os dois mamilos. Eu não sei por que aquilo acontece, mas quando aparece essa linha entre os mamilos, eu prefiro sair de top. Eu não gosto muito desse caimento. Mas mulheres têm mamilos e mamilos marcam, então isso é zero um questionamento. Fique à vontade, usem o que vocês quiserem, sério. E quando eu uso camisa, eu sempre uso camisa mais aberta, assim, então fica super confortável pra usar sem sutiã. Eu adoro o colo assim aberto. Eu me sinto muito bonita e eu fico muito confortável. Ou quando eu uso aquelas regatinhas que são um pouco mais justinhas, sabe? Eu sinto que a própria regatinha já dá sustentação. Eu não faço questão de colocar mais um tecido ali, sabe? Eu já me sinto confortável. Eu não quero colocar mais uma coisa. E sim, gente, os mamilos vão marcar. Porque eles existem. Às vezes eles aparecem. Quando fica frio, eles saltam. É assim que eles funcionam. E eles existem, eles estão lá. É claro que eles vão aparecer. Eu não acho feio, eu não acho vulgar, eu não acho nada disso. Mas o que me incomoda é que socialmente não é uma coisa tão normal quanto é pra mim. E isso às vezes me chateia. Sem contar toda a ideia de que isso em algum lugar, pra alguns rapazes, pode significar que é um convite pra qualquer coisa, sendo que eu só quero andar sem ter que pensar na existência dos meus peitos. Então o que eu faço é usar top em lugares que eu sei que são mais normativos, porque eu não quero que fiquem olhando pros meus peitos, principalmente andando, né? Porque peito balança e quando as pessoas olham isso me chateia bastante. Quando os homens olham isso me chateia bastante. E é doido porque o mamilo só é tão polêmico porque ele é o símbolo da nudez feminina, porque um mamilo masculino não tem problema nenhum. Eu não queria ter que tomar decisões pautadas nos meus mamilos, sabe? Ou que as pessoas olhassem pros meus mamilos como se eles fossem alguma coisa, sendo que eu tô cagando pra eles no fim das contas. É louco como tem um significado muito maior do que ele realmente é, sabe? Como é uma coisa completamente erotizada. Mamilos existem, gente. Eles são completamente normais, como qualquer outra parte do corpo. O mamilo feminino tá muito relacionado ao desejo masculino, como uma coisa super sensual, sendo que na prática, convenhamos, parece demais com o mamilo masculino. Mamilo esse que inclusive pode aparecer peladíssimo na rua quando o cara tira a camisa e não tem problema nenhum. Agora, se a gente deixa o volume marcar no tecido, a gente é vulgar, é falta de educação, a gente quer chamar atenção. E outra coisa que muda quando você para de usar sutiã é que o seu peito realmente fica mais caído e com menos volume do que com o sutiã. E trago novidades, os peitos vão continuar caindo ao longo da vida porque a gravidade existe e a flacidez é um fato na vida das pessoas. Elas vão ficar flácidas, todas nós vamos ficar flácidas. A gravidade tá na minha vida aos 22 anos e vai continuar acontecendo na minha vida inteira. E eu vou ter que lidar com isso e com todas as opressões relacionadas à juventude e o feminino. Porque as mulheres não podem envelhecer. Tudo tem que ser empinado. Sua bunda empinada, peito empinado, nariz empinado, testa empinada, sobrancelha empinado, cílios longos e curvados. Tudo tem que ser pra cima. Numa realidade que é de plástico, porque isso é impossível na vida real. Mulheres são pessoas e pessoas envelhecem. E é por isso que a nossa autoestima e nossa validação social não pode estar só ligada à estética. Porque estética é aparência, a nossa aparência muda e vai continuar mudando. Hoje eu tenho um sutiã desses super estruturados de renda, com arames e não sei o que, porque eles são completamente um acessório sexual pra mim. É uma coisa completamente pontual e o objetivo daquilo é total o meu prazer. Eu falo que eu só uso um sutiã quando eu quero que outra pessoa tire. E não é porque eu uso um sutiã de renda que eu me sentiria menos à vontade pra usar uma cinta, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu mudei completamente o significado daquilo. E no meu cotidiano eu uso coisas que eu acho mais confortáveis, sabe? Eu não quero pensar nisso. Eu não quero que a gravidade ou que os meus mamilos pautem o que eu vou vestir. Eu quero que a minha personalidade, meu conforto, a minha relação comigo mesma pautem o que eu vou vestir. Eu só cansei de me preocupar se a alça vai aparecer, se eu tô com o sutiã errado, se tá dando volume demais, volume de menos, se eu tô muito feminina ou muito vulgar, blá 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 blá. E eu tô falando sobre isso muito mais pra levantar essa discussão do que pra cagar regra, porque sinceramente, você tem que usar o que você quiser, inclusive um sutiã com arame farpado, se você quiser. Se você ama dar volume pros peitos, deixar eles muito juntos, na testa, cara, faz o que você quiser, sério. Isso não é um problema de jeito nenhum, faça o que você quiser. O mais importante é você se sentir confortável com a sua aparência,
com seu corpo físico, tá de bem com você mesma. Mas se você usa o sutiã e eles te incomodam, e o que você mais gosta no dia é chegar em casa e tirar o sutiã, tenta outras possibilidades, usa um de pano, fica sem nada pra ver como você se sente. Só não se esquece que você tem escolha. É só por isso que eu tô aqui, pra lembrar que você tem a escolha de usar ou não, se você não quiser. Descobre o que faz sentido pra você dentro da sua vivência, dos seus recortes, dos seus desejos, da sua sexualidade e avalie a situação. A escolha é sua. Então se pergunta, por que você usa sutiã? É isso. Um beijo e paz.